Bem, pessoal, nessa gravação eu vou estar resolvendo mais uma vez essa questão vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. Logicamente que é a pedido de alguns estudantes que solicitaram que eu resolvesse essa questão de duas formas diferentes, tá? Onde uma das formas é exatamente como eu fiz nas nossas aulas, tá certo? E a outra maneira será uma forma mais prática, mais rápida, porém menos eficiente no que diz respeito à abrangência. Ora, professor, o que isso significa? Que da forma que eu resolvi em sala com vocês, pessoal, que é aquela forma mais demorada, ela abrange uma quantidade maior de situações semelhantes a essa, certo? Ela é a ideal para resolver qualquer situação em que vai envolver encontrar a equação de uma circunferência quando não conhecemos centro e raio, ou então, no caso aqui, quando conhecemos apenas 3 ou mais pontos dessa circunferência, tá certo? O detalhe aqui é que essa questão diz o seguinte, ela começa falando de uma reta R, deixa eu destacar aqui, começa falando de uma reta R que corta o eixo Y no ponto de coordenadas 0 e 2, e forma ângulo de 45 graus com o eixo X. Ela fala também a respeito de uma reta S, que corta o eixo X no ponto de coordenadas menos 2 e 0 e forma ângulo de 135 graus com o eixo X, tá certo? E fala também em uma reta T, menciona essa reta T, que é o próprio eixo Y. E aí coloca o seguinte, para que o ponto de coordenadas 1 e M pertença à circunferência que passa pelas intersecções das retas R, S e T, o valor de M é, note que a única coisa que ela pede aqui, que a questão pede, é que seja identificado qual é o valor de M, qual é o valor dessa variável M, certo? E aí a gente deve observar que essa variável M nada mais é do que a ordenada desse ponto, esse ponto que eu vou chamar de P, certo? Está aqui, P de coordenadas 1 e M. E aí isso nos leva aí atrás de informação sobre P. E a importantíssima informação que é dada sobre esse ponto P, pessoal, é que ele tem que pertencer à circunferência, certo? A circunferência que passa pelas intersecções das retas R, S e T. Então, P terá que pertencer a essa circunferência que eu vou chamar de lambda, tá ok? Mas eu já havia dito para vocês que sempre que nos deparamos com o estudo de uma circunferência em um plano cartesiano, como é o caso aqui, tá? O ideal é a gente buscar a equação dessa circunferência. E nesse caso vai ser muito útil, pessoal, porque a partir do momento que eu pensar na equação dessa circunferência, que nesse caso eu só poderia pensar na forma generalizada da equação reduzida, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, unicamente pelo fato de não conhecer a abscissa, a ordenada do centro da circunferência e também não conhecer o raio ainda, tá? Então, de início, a gente vai pensar na equação da circunferência com essa forma genérica, a equação reduzida. O detalhe, pessoal, é que do fato desse ponto P pertencer a essa circunferência, isso faz com que as coordenadas 1 e M desse ponto P satisfaçam a essa equação. E o que é que vai significar isso, professor? Simplesmente que podemos trocar a variável x dessa equação da circunferência pela abscissa 1 do nosso ponto P, ficando então 1 menos a ao quadrado, mais. Podemos também trocar a variável y da equação da circunferência pela ordenada m do nosso ponto P, ficando m menos b ao quadrado igual ao raio da circunferência ao quadrado. Eu acredito que vocês devam notar o seguinte, como nós queremos o valor desse m, certo? Bastará determinar qual é o valor desse número A, qual é o valor desse B e qual é o valor desse R, ou seja, bastará a gente encontrar o valor dessas três variáveis aqui, que nós poderemos utilizar essa equação para identificar qual é o valor de M, certo? E notem que como a gente utilizou a equação dessa nossa circunferência, certo? A equação reduzida, isso nos leva
Isso nos leva a crer que, se nós descobrirmos qual é essa equação, nosso trabalho será facilitado, certo? Aliás, nosso trabalho se tornará muito simples a partir do momento que nós descobrimos qual é essa equação reduzida dessa circunferência lambda. Então, bora atrás dessa equação, certo? Então, agora eu vou destacar por enquanto apenas a circunferência lambda, dada por x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, certo? E aí, bora agora para o seguinte detalhe. Como nós não conhecemos nem o centro nem o raio, certo? Dessa nossa circunferência, tá bem? A gente vai atrás de alguma outra informação sobre essa circunferência que possa nos ajudar a encontrar a equação dela. E essa informação, pessoal, é basicamente essa aqui. Quando diz aqui, ó, quando diz que essa circunferência passa pelas intersecções das retas R, S e T. E isso já nos obriga, né? Já nos obriga a pensar quais intersecções são essas, tá certo? Então a gente agora vai atrás dessas intersecções para poder voltar a pensar em resolver, encontrar a equação da nossa circunferência. Bora então atrás dessas intersecções. E é lógico que para encontrar essas intersecções, olha só, viu? A gente vai precisar, logicamente, das equações dessas três retas. Da equação da reta R, da equação da reta S e da equação da reta T. Tá certo? Viremos agora nossa atenção para essas três retas. Bora lá. Vou primeiramente desenhar o plano cartesiano, já pensar nessas retas no plano cartesiano, tá certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai analisar devagar, logicamente, uma a uma, observando primeiro a reta R. O que a gente sabe sobre essa reta R? A gente sabe que ela corta o eixo Y nesse ponto de coordenadas 0 e 2, nesse exato ponto aí. A gente sabe que ela faz ângulo de 45 graus com o eixo X. Logo, pessoal, ela não pode ser paralela ao eixo Y. Se ela fosse paralela ao eixo Y, ela deveria fazer esse ângulo com o eixo X de 90 graus. Tá certo? Então, do fato dela não ser paralela com o eixo Y, ou ela estará com essa inclinação, né? Ou ela estará com essa direção aqui, uma direção como essa, parecida com essa, ou ela estará com a direção parecida com essa outra, certo? Ou essa direção, tá bem? É lógico que não faz sentido algum ela ter essa direção aqui, e agora eu vou explicar bem direitinho por que não faz sentido ela ter essa direção, justamente porque ela faz ângulo de 45 com o eixo X, certo? Esse ângulo que ela faz com o eixo X, que a gente chama de inclinação da reta, esse ângulo, por uma questão de conveniência, ele sempre é tomado, ele sempre é considerado acima do eixo X e à direita da reta. Em outras palavras, esse ângulo sempre estará sendo considerado nessa posição aqui, ó. Jamais nessa, jamais nessa e jamais nessa, certo? E obviamente que este ângulo aqui jamais poderá ser igual a 45 graus pelo fato de ele ser maior do que 90, tá certo? Pelo fato de ele ser um ângulo maior do que 90 graus. Então, o que a gente pode observar é que se a reta estiver com essa direção aí, este ângulo aqui pode perfeitamente ser o ângulo de 45 graus, e essa daqui será a representação da nossa reta R, tá certo? Vejamos então outra reta, tá? Vejamos então a nossa próxima reta, a reta S. Está aqui ela. Bora lá para a reta S. O que a gente sabe sobre essa reta S? A gente sabe que ela corta o eixo X nesse ponto de coordenadas menos 2 e 0. Notem, pessoal, que eu estou utilizando apenas as informações que estão sendo dadas na questão. Nada mais eu vou utilizar nessa resolução, nessa primeira resolução que eu vou fazer dessa questão, tá certo? Então, o que a gente vai observar aqui agora? Ela corta o eixo Y no ponto de coordenadas menos 2 e 0 e forma ângulo de 135 graus com o eixo X.
e ela obrigatoriamente terá que estar com essa exata posição, tá? Eu vou marcar aqui para uma questão de simplicidade, apenas para a gente ter uma noção, eu vou considerar que esse ponto está aqui, ó, está aqui, e logicamente que este ângulo aqui, né, vai ser a representação do nosso ângulo de 135 graus. Observe que ela não poderia ter a mesma direção da reta R, pelo simples fato, pessoal, que se ela tivesse a mesma direção da reta R, ela teria um ângulo obrigatoriamente menor do que 90 graus, certo? Esse ângulo, essa inclinação, né? Essa inclinação dela aqui, ó, essa inclinação dela aqui, obrigatoriamente seria um ângulo menor do que 90, tá certo? Então temos aqui 45, 135, e essa vai ser a representação da nossa reta S, tá? E aqui a reta R. Bem, sobre a reta T, tudo que a gente sabe é que ela é o próprio eixo Y, então a gente pode representá-la da seguinte maneira. Está aqui, ó, destacada em vermelho, certo? Eu coloquei a reta T. Então temos aqui a reta T, a reta R e a reta S. Aí de repente alguém pode estar se perguntando, sim, professor, mas como é que apenas essas informações poderá nos dar as equações dessas três retas, certo? Bem, pessoal, o primeiro detalhe é que essa reta T, pelo fato dela ser uma reta, dela ser o próprio eixo Y, ela é a reta cuja equação é basicamente x igual a zero. Então aqui já é a equação da reta T, a gente não terá que se preocupar em encontrar a equação da reta T, certo? Com relação à reta R, olha só, com relação à reta R, o que a gente pode observar é que ela passa por esse ponto de abscissa não, de ordenada 2, tá? Aqui no eixo Y. Ela corta o eixo Y nesse ponto de ordenada 2. E eu já havia falado para vocês, quando a gente estudou a equação reduzida da reta, que esse número associado à ordenada do ponto onde ela cruza o eixo Y é exatamente o coeficiente linear da reta. Tá? Então a gente nota o seguinte, a partir do momento que a gente tem esse coeficiente linear da reta, a gente já pode pensar na equação dessa reta na forma reduzida, y igual a mx mais n, onde tranquilamente a gente já pode substituir esse n pelo número 2, e ficando então y igual a mx mais 2, tá certo? E aí alguém pode se perguntar o seguinte, como é que a gente vai fazer para determinar o coeficiente angular dessa reta? Aí é onde vai entrar a importantíssima informação, essa importantíssima informação aqui, ó. Nós sabemos que essa inclinação dessa reta R é 45 graus e nós sabemos que o coeficiente angular dessa reta R será exatamente a tangente de 45 graus, que é o número 1. Então nós temos que a equação da reta R é dada por y igual a 1x mais 2. Eis a equação da reta R. Então agora nós temos a equação da reta T. Agora nós temos a equação da reta R, certo? E aí a gente só vai precisar determinar a equação da reta S, certo? A reta S, cuja inclinação é igual a 135 graus. Isso garante, olha só, viu? Isso garante o seguinte, que o coeficiente angular dessa reta S é exatamente a tangente de 135 graus, que é menos 1. Tá? Ora, a partir do momento que a gente sabe qual é o coeficiente angular dessa reta S, a gente deve entender que é conveniente pensar na equação reduzida dessa reta S, que será dada por y igual ao coeficiente angular vezes a variável x mais o coeficiente linear dessa reta. Como a gente já viu que o coeficiente angular é menos 1, basta a gente substituir, então, ficando y igual a menos 1x mais n. E o nosso problema agora, para encontrar de fato a equação de S, é apenas determinar qual é o coeficiente linear, certo? Ora, mas nós sabemos que a reta S passa por esse ponto de coordenadas menos 2 e 0. Né? Ou seja, esse ponto pertence à reta S, o que faz com que possamos
possamos substituir essa variável y da equação dela pela ordenada desse ponto, ficando então 0 igual, e possamos substituir essa variável x pela abscissa desse ponto, ficando então menos 2 mais n, ou seja, 0 igual a 2 mais n, logicamente que o único número que ao ser somado com 2 dá 0 é o menos 2, então n é menos 2. E dessa forma, pessoal, agora nós temos que a equação da reta S é dada por y igual a menos x menos 2. E agora sim, nós podemos tranquilamente determinar, logicamente utilizando o sistema, né? O sistema com as equações dessas retas, determinar essa intersecção da reta S com a reta R, determinar essa intersecção da reta R com a reta T e determinar essa intersecção da reta T com a reta S. Intersecções essas que são os 3 pontos por onde aquela circunferência lá do início passa, como ele diz aqui, certo? Então vamos lá. Eu sei que aqui é a reta R, e cuja equação é dada por y igual a x mais 2. Eu sei que aqui é a reta T, cuja equação é x igual a 0. E eu sei que essa é a reta S, cuja equação é y igual a menos x menos 2, certo? A gente pode observar tranquilamente que esse ponto nós já conhecemos quais são as coordenadas, então não precisamos nos preocupar, tá? Esse ponto aqui, certo? Esse ponto que eu vou chamar de Q, a gente pode observar que ele é a intersecção da reta T, dada por x igual a 0, e a reta S, dada por y igual a menos x menos 2. Observe que essa equação da reta T já diz que o x é igual a 0, então basta a gente substituir nessa outra equação, ou seja, na equação de S, a variável x por 0, ficando então y igual a menos 0 menos 2, ou seja, y igual a menos 2. Então nós temos aqui o seguinte, x é 0, como a gente pode ver, e y é menos 2. Está aí, certo? Está aí a intersecção da reta S com a reta T. Façamos então agora, encontremos então agora esse ponto que eu vou chamar de T, que é a intersecção da reta R com a reta S. Olha só o que a gente vai obter, pessoal. A reta R é dada por y igual a x mais 2 e a reta S é dada por y igual a menos x menos 2. A gente pode fazer o seguinte, pode fazer uma substituição de forma tranquila, ou a gente pode fazer uma soma, né? Uma soma entre a equação da reta R com a equação da reta S. Eu vou optar em fazer essa soma, tá certo? Somando todos os termos, x mais x, aliás, y mais y fica 2y, 1x menos 1x, simplesmente cancelamos, e um y menos, aliás, e um 2, né? Mais 2 menos um 2, simplesmente vamos cancelar, e nós obtemos o seguinte, obtemos essa outra equação que diz que 2y é 0. E o único número que ao ser multiplicado por esse 2 vai dar 0 é o próprio 0, ou seja, y só pode ser 0. Então notem que a ordenada desse ponto, a ordenada y desse ponto T, nada mais é do que 0. Substituindo agora, certo? Nessa outra equação que nós obtemos é o seguinte, 0 igual a menos x menos 2, olha só que agora a gente poderá tranquilamente determinar quem é o x. X vai ser igual, né? Trazendo ele para o primeiro membro, x vai ser igual a menos 2. Então nós temos aí agora, nós conhecemos 3 pontos. Lembrando, né? Ó, tá aí a nossa circunferência, ó, tá? Pelo enunciado, ela passa por esses 3 pontos. Tá certo? Então, nós conhecemos aí 3 pontos da nossa circunferência, tá? Eu vou fazer o seguinte, se você prestar bem atenção, esse nosso resultado aqui, esse ponto, na verdade, é esse aqui, ó. Tá vendo que deu exatamente as mesmas coordenadas, tá certo? Logicamente que isso aí ocorreu justamente porque eu peguei unicamente as informações da nossa questão, certo? Como eu peguei unicamente as informações da nossa questão,
O desenho que eu fiz, no caso esse desenho, ao traçar essa reta e ao destacar essa reta T, né, não foi preciso, tá certo? O que era de se esperar, tá? A partir do momento que eu pego unicamente as informações da questão, um desenho que não foi preciso. Mas essa imprecisão não vai interferir em nada na nossa resolução, porque o importante mesmo foi encontrar a intersecção de S com R, a intersecção de R, aqui ó, de R com T, e esse ponto que é a intersecção de T com S, tá certo? Logicamente que se eu soubesse, antes de desenhar, se eu soubesse quais eram as equações de R, S, T, antes de desenhar, se eu já soubesse, logicamente que eu não teria cometido essa imprecisão. Eu já teria colocado esse ponto onde ele deve ser, ou seja, essa reta R, já teria feito ela passando exatamente por esse ponto aqui, ó. Como na verdade ela passa, tá certo? Mas como eu disse, isso não vai interferir na nossa resolução. Bora partir para o que interessa, que é encontrar a equação dessa circunferência aqui, certo? Para que a gente possa encontrar aquela variável m. Qual é o detalhe, pessoal? Bora então partir agora para a equação da circunferência. Eu já sei que esse ponto tem coordenadas 0, 2. Já sei que esse outro ponto da circunferência tem coordenadas menos 2 e 0. Eu vou riscar isso aqui, tá? E eu já sei que esse outro ponto da nossa circunferência tem coordenadas 0 e menos 2. Tá ok? Vamos então para a equação, né? A equação generalizada da nossa circunferência, na forma reduzida, fica x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual o raio ao quadrado. Tá certo? O detalhe que a gente deve observar, pessoal, é o seguinte. Do fato desse ponto pertencer a essa circunferência, obrigatoriamente esse ponto aqui, ó, ele vai satisfazer a essa equação da circunferência. Ou seja, esse x eu posso trocar pelo zero, ficando 0 menos a ao quadrado, o zero que é a abscissa do ponto, mais esse y eu posso substituir por esse 2, ficando 2 menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado, certo? E a gente pode observar o seguinte agora. A partir do momento que a gente faz essa substituição, nós obtemos essa primeira equação de segundo grau com as variáveis a, b e r, que são justamente as três variáveis que a gente precisava lá no início. Ó. Olha aqui, ó. Para encontrar o valor de m, a gente precisa descobrir quem é esse a, quem é esse b e quem é esse r. E a gente nota que quando a gente faz essa substituição aqui, ó, a gente tem condição de encontrar, teria condição de encontrar essa variável a, essa variável b e essa variável r, certo? Se nós tivéssemos mais duas equações como essa daí. Já que são três variáveis, o que vai precisar de pelo menos três equações para encontrar os valores dessas três variáveis, tá certo? Ora, professor, mas como é que a gente poderá determinar mais duas equações dessas aí? Olha só, esse ponto, que também é da circunferência, vai me dar uma outra equação. Basta trocar o x por essa abscissa, ficando menos 2 menos a ao quadrado, mais trocar o y por essa ordenada, vai ficar 0 menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Nota que temos agora uma outra equação com exatamente aquelas três variáveis a, b e r, certo? E agora a gente obtém nossa terceira equação, fazendo a substituição das coordenadas das variáveis x e y da equação, né, pelas coordenadas do terceiro ponto que a gente conhece dessa circunferência. Eis aqui ele. No lugar do x, fica 0 menos a ao quadrado, mais, no lugar do y, tá aqui, ó, menos 2, botar aqui, menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. E o nosso problema agora, pessoal, é resolver esse sistema com três equações de segundo grau. E aí o que eu vos digo é o seguinte, certo?
esse sistema ele pode parecer complicado de resolver, mas da maneira que eu vou escolher fazer, o método que eu vou escolher, que será o método da subtração, certo? Ou soma, se você preferir falar assim, tá? Esse método, vocês vão ver que ele reduzirá esse sistema a uma situação de equações bem básicas de resolver, certo? E é o que normalmente vai acontecer quando você se deparar, sempre que você se deparar com uma situação que você conhecer 3 pontos de uma circunferência e precisar encontrar a equação dessa circunferência, utilizando esse método de resolução, que inicialmente pode parecer ser complicado por aparecerem equações de segundo grau, mas que se você escolher o método mais tranquilo de fazer, que é justamente utilizando o método da soma ou subtração, você conseguirá reduzir o sistema a uma situação, a um sistema mais tranquilo de resolver, certo? Um sistema em que as variáveis que estão elevadas ao quadrado irão desaparecer, tá? E como é que a gente pode fazer isso, né? Bora lá então. Eu vou pegar essas equações, logicamente, tá? Deixa eu adiantar um pouco. Pronto, vou pegar aqui. Vou pegar aqui mesmo. Pronto. Primeiramente, quais são as nossas equações? Eu vou destacar bem aqui, ó. Nossa primeira equação será 0 menos a ao quadrado, certo? 2 menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Nossa segunda equação, menos 2 e 0, né? Será menos 2 menos a ao quadrado, 0 menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. E nossa terceira, olha só, segunda equação e terceira equação será, aqui é 0 e menos 2. Bora lá. 0 menos a ao quadrado mais menos 2 menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Vou considerar primeiramente, pessoal, certo? Logicamente que para a gente resolver, a gente vai considerar essas equações de duas em duas, tá? Então, vou fazer primeiro a equação 1 menos a equação 2, tá certo? Então, olha só, eu já vou pegar essa equação 1 e essa equação 2, expandindo esse quadrado e esse quadrado aqui, ó, os quadrados da soma ou diferença, tá certo? Então, o que nós temos aqui na equação 1, pegando primeiro a equação 1 aqui, bora lá. 0 menos a dá menos a, e menos a ao quadrado fica apenas a ao quadrado. Bora lá, então. 2 menos b, nota que aqui é o quadrado da diferença, certo? E 2 menos b ao quadrado fica quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, 2 vezes 2 é 4, vezes b, fica 4b. Mais o quadrado do segundo termo, ou seja, b ao quadrado igual a r ao quadrado, como aqui está, certo? Essa foi a equação 1. Agora eu vou colocar logo abaixo a equação 2, tá certo? Então, olha só. Notem que aqui fica menos 2 menos a, tá? Ao contrário do que várias pessoas podem pensar ao olhar para esse quadrado, na verdade isso aqui é o quadrado da soma, tá, pessoal? E não da diferença. E ficará da seguinte maneira. Quadrado do primeiro termo, ou seja, 4, mais 2 vezes o primeiro, no caso 2, né? 2 vezes o primeiro, 2 vezes menos 2, fica menos 4. Multiplicado pelo segundo termo, que é o menos a, ou seja, menos 4 vezes menos a fica mais 4a. E agora nós temos o quadrado do segundo termo, que ficará apenas a ao quadrado. Note que 0 menos b fica menos b, que é elevado ao quadrado, fica apenas b elevado ao quadrado igual a r ao quadrado. Eu quero que vocês observem agora o seguinte. A ao quadrado menos, está aqui, ó, menos esse a ao quadrado bem aqui, ó, na outra equação. Ou seja, a ao quadrado menos 1a ao quadrado, esse a ao quadrado simplesmente cancela. Da mesma forma, esse 4, ó, 4 menos, né, ó, estou subtraindo, tá?
subtraindo as duas equações. 4 menos esse 4 também vai ser cancelado. Agora o que nós temos aqui é o seguinte, menos 4b mais, não é mais, né? Menos 4b menos da operação mais 4a. O que a gente tem isso aqui, menos 4b menos mais 4a. Basicamente é isso aqui o que nós temos, tá? Ora, isso aqui dá menos 8a. Então aqui nós temos menos 8a. Quando a gente vem agora para o b, olha só, b ao quadrado menos mais é menos, ou seja, b ao quadrado menos b ao quadrado cancela também. A igualdade eu vou repetir, e r ao quadrado menos r ao quadrado fica zero. Em outras palavras, menos 8a é igual a zero, e o único número que ao ser multiplicado por menos 8 dá zero é o próprio zero. Então esse valor de a, pessoal, é o número zero, tá certo? Eis aí o valor de a. Então agora, notem que nós já utilizamos a equação 1 e 2, tá? E encontramos o valor de a. Logicamente que se nós quisermos encontrar o valor de b ou o valor de r, a gente vai precisar incluir a nossa terceira equação, tá? E aí, logicamente, que essa terceira equação que eu vou escrever bem aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu já vou escrever ela também expandindo, tá? Expandindo os quadrados que tem nela. Olha só, 0 menos a fica menos a, que é elevado ao quadrado, fica simplesmente a elevado ao quadrado. Mais menos 2 menos b elevado ao quadrado, novamente, isso aí não é quadrado da diferença, tá? Isso aí vai ser quadrado da soma. E nós teremos quadrado do primeiro, quadrado de menos 2 é 4, menos, aliás, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar o quê? Mais 4 vezes o b, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, o quadrado de b, fica b ao quadrado, não é isso? Igual ao nosso r ao quadrado, tá certo? O que nós podemos fazer agora é novamente uma operação de subtração. Eu vou optar pela subtração, tá? Da equação 3 por uma das outras duas equações. Eu vou optar em subtrair pela equação 1, tá certo? E agora o que nós vamos obter é o seguinte, ó. A equação 1 que eu já tenho a forma expandida dela, né? Está bem aqui, ó. Ficando então a ao quadrado mais 4 menos 4b mais b ao quadrado igual a r ao quadrado. Subtraindo, a ao quadrado menos a ao quadrado cancela. 4 menos mais 4. Menos mais fica menos. Não é verdade? Ó? Esse primeiro 4 menos daqui, ó, menos da subtração entre as equações, mais o 4 da equação 1. Menos mais fica menos, ou seja, 4 menos 4. Por isso que ele ficou cancelado, ficou os 4 cancelados aí. O que nós temos agora é 4b, botar aqui, ó, 4b, menos da operação entre as equações, e aqui, nota que eu tenho aqui menos 4, menos 4b. Não é isso? Menos menos é mais, ou seja, 4b mais 4b, o que nos dá exatamente 8b. b ao quadrado menos b ao quadrado e r ao quadrado menos r ao quadrado. Então, nós temos 8b igual a zero. E o único número que ao ser multiplicado por 8 dá zero é o próprio zero, ou seja, b também é zero. E agora, pessoal, observem que ao termos o valor de a e o valor de b, tranquilamente podemos usar qualquer uma das equações que nós usamos aqui, ou essa daqui, ou essa daqui, ou essa daqui, ou essa, qualquer uma. Essa, ou essa, ou essa, ou essa, para substituir a variável a por zero, a variável b por zero, obtendo-se assim o valor de r. E é o que a gente vai fazer agora, tá certo? Bora lá. Eu sei que... Vou pegar essa primeira equação aqui, ó. A equação 1, tá? Bora lá. Eu sei que a equação 1 é dada por 0 menos a ao quadrado mais, volta lá,
2 menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Ora, a gente já viu que o a é zero e a gente já viu que o b também é zero. Fazendo as substituições, o que nós obtemos é que aqui fica 0 menos 0 ao quadrado, que é o próprio zero. E aqui fica 2 menos 0, que é 2, que é elevado ao quadrado, fica 4. 4 igual ao raio ao quadrado. E nesse caso, o que a gente pode observar é o seguinte, que o raio só pode ser o número 2, certo? O único número positivo que é elevado ao quadrado dá 4, é justamente o número 2. Então agora nós conseguimos tranquilamente escrever a equação reduzida da nossa circunferência lambda lá do início da nossa questão. Será simplesmente x menos 0, né? Esse é o nosso a, não é isso? Deixa eu botar aqui, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. A gente já viu que esse a é 0 e esse b é 0. E a nossa equação reduzida ficará x menos 0, que é x, elevado ao quadrado, mais y menos 0, que é o valor de b, que fica y, que é elevado ao quadrado, fica apenas y elevado ao quadrado, igual ao r, o r que é 2, ou seja, 2 elevado ao quadrado, que é 4. Essa é a equação da nossa circunferência lambda, tá? E como a gente queria, né? A gente quer que o ponto P de coordenadas 1 e M pertence a essa circunferência lambda, o que é que nós podemos verificar? Tranquilamente, pessoal. Nós podemos verificar que ao substituir esse x por 1, fica 1 ao quadrado, mais do fato, né, desse P pertencer a lambda, também podemos substituir esse y pelo M, ficando m ao quadrado, igual a 4. E agora nós podemos tranquilamente determinar qual é essa variável m. M ao quadrado será 4 menos 1. M ao quadrado é igual a 3. E logicamente que m só pode ser mais ou menos a raiz de 3. Tá certo? Logo, nossa resposta, né? Tá aqui, ó. Item A. Tá bem? Bem, como eu havia prometido, essa daí foi a maneira, né? A maneira que eu resolvi em sala com vocês. E agora eu vou colocar um método mais prático, tá? Um método que solicitaram que eu também fizesse desse outro método. Será um método bem mais rápido, tá? Bem mais rápido, porque vai evitar todo esse cálculo aí, tá bem? Então, bora lá. Olha só. A partir do momento que a gente tem o desenho, a partir do momento que a gente desenha essas duas retas, essas três retas, tá? E a gente observa o seguinte detalhe. Eu vou começar a fazer o desenho aqui, tá? Notem que eu tenho o seguinte, ó. A gente nota que a reta R, sendo essa reta bem aqui, ó, sendo essa reta R, e aqui o eixo Y é a própria reta T, né? A gente tranquilamente observa que esse ponto, de imediato, esse ponto de coordenadas 0, 2, já é um ponto por onde a circunferência passa, tá? Como a gente viu no enunciado. O detalhe é que esse ponto de coordenadas 0, 2, ele está aqui, ó, 2, 1, e a origem do plano cartesiano bem aqui. Observa que ele está 2 unidades acima dessa origem, tá bem? Bem, qual é o detalhe? O detalhe é que do fato desse ângulo aqui, ó, ser um ângulo de 45 graus, note, esse ângulo formado entre o eixo X e o eixo Y, nós sabemos que é um ângulo de 90, só sobra para esse ângulozinho aqui também 45 graus. O que obriga esse triângulo aqui, pessoal, ó, é esse triângulo que eu vou chamar de AB e O. Esse triângulo ABO, ele é um triângulo isósceles, certo?
Um triângulo isósceles, cuja base é esse lado aqui. Em outras palavras, esse lado AO, ele é congruente a esse lado BO. Esse lado aqui, ó, tem exatamente o mesmo tamanho desse lado aqui, certo? Pelo fato de serem lados opostos a dois ângulos iguais, dois ângulos de 45 graus. Isso vai nos garantir que essa medida aqui, pessoal, também é igual a 2 unidades. Assim como essa, ó, essa distância da origem até esse ponto mede exatamente 2, tá? Então, o que é que a gente pode tranquilamente observar? O que é que a gente pode tranquilamente observar? É que este ponto aqui, ele terá abscissa menos 2 e ordenada 0 pelo fato dele estar aqui, ó, em cima do eixo X. Ou seja, esse ponto é exatamente esse aqui, ó. Tá certo? Note que quando eu não utilizei esse raciocínio, o meu desenho inicial não ficou tão preciso. Aqui ele está ficando mais preciso, porque eu já sei tranquilamente que esse ponto aqui é esse, né? Que vai ser, futuramente a gente vai ver que vai ser a intersecção da reta R com a reta S, como a gente já viu nos cálculos da questão do método anterior, certo? Então eu vou fazer um desenho melhorzinho agora, tá? O que eu tenho agora é o seguinte, ó. Eixo X, aliás, eixo Y, que é a reta T. Tenho aqui eixo X. E aqui eu tenho a reta R. Lembrando que esse ângulo aqui é 45, certo? Aqui é o ponto de coordenadas 0,2, que está 2 unidades acima da origem, né? O ângulo de 90, e aqui está a intersecção da reta R com o eixo X. A gente sabe que aqui é 45 graus, o que faz com que esse lado tenha o mesmo tamanho desse. Obrigatoriamente aqui também será 2 unidades à esquerda da origem do plano cartesiano. Não é isso? O que faz com que esse ponto tenha abscissa menos 2 e ordenada 0. Tá? Mas esse ponto é o exato ponto onde a reta S passa. A reta S passa aqui, ó. Tá bem? E agora vamos analisar o que é que acontece em relação à reta S. Bora fazer um outro desenho agora. Aqui. Y igual a reta T. Bora lá. Reta R, né? 0,2. Esse aqui foi o ponto que eu chamei de B. Esse aqui foi o ponto que eu chamei de A. E aqui é a origem. Pronto. Bora lá então. A reta S eu sei que ela passa bem aqui, ó. Tá? O detalhe é que este ângulo todinho aqui, a gente sabe que é um ângulo de 135 graus. Esse ângulo todinho aqui, ó. O que faz com que obrigatoriamente esse ângulo seja um ângulo de 45. Mas esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice a isso aqui. E dois ângulos opostos pelo vértice medem 45 graus. Ora, mas esse triângulo de baixo, vou chamar aqui de ponto D, tá? Esse triângulo BDO, ele também é isósceles, porque aqui é 90, obrigatoriamente aqui será 45. Logo, esse segmento, que mede 2 unidades, terá exatamente o mesmo tamanho desse segmento, que também medirá 2 unidades. Em outras palavras, esse ponto estará 2 unidades abaixo da origem. E logo, pessoal, a gente vai concluir que esse ponto tem abscissa 0 e ordenada menos 2, já que ele vai descer aqui menos 1 e aqui será o menos 2. Então, notem, temos aqui menos 2, 0, 0, 2 e 0, menos 2. E agora eu vou fazer o desenho que a gente vai tirar a nossa conclusão, já para determinar a equação da circunferência, tá bom? Olha só. O que nós sabemos? Tá aqui, ó. Reta R, esse ponto é a intersecção da reta T com a reta R. Coordenadas 0,2. Esse ponto é a intersecção
da reta R com a reta S, cujas coordenadas é menos 2 e 0. E esse ponto bem aqui é a intersecção da reta S com a reta T, cujas coordenadas é 0, 0 e menos 2. O detalhe, pessoal, é que este ponto e este ponto, tá? Estes dois pontos aí, a gente pode observar que são pontos da circunferência, né? A gente pode tranquilamente observar que são pontos da circunferência, tá certo? E o fato que vocês devem ter consciência é que o único ponto que está a uma mesma distância de 3 pontos quaisquer de uma circunferência é o centro dessa circunferência. Não existe qualquer outro ponto do plano que esteja equidistante de 3 pontos de uma circunferência, certo? Que não seja o centro. Tá bem? Em outras palavras, sempre que nós tivermos uma circunferência, considerarmos 3 pontos quaisquer dessa circunferência, só vai existir um único ponto que é equidistante, ou seja, que está a uma mesma distância desses 3 pontos. Aqui, ó. Esse único ponto que se encontra a uma mesma distância desses 3 pontos, sempre é o centro da circunferência. E no caso dessa nossa situação, nós já temos esse ponto que é equidistante, ou seja, que está a uma mesma distância desse ponto e desse ponto. E esse ponto é a origem do plano cartesiano de coordenadas 0, 0. Note, a gente viu que aqui esse ponto se encontra a 2 unidades de distância dessa origem. Esse ponto da circunferência, né? Esse também é da circunferência. Esse outro ponto da circunferência se encontra 2 unidades à esquerda da origem, ou seja, está a uma distância de 2 unidades. E esse ponto aqui, ó, né? Esse terceiro ponto da circunferência também se encontra 2 unidades de distância desse ponto, dessa origem do plano cartesiano. Por isso, nós temos tranquilamente que, no caso dessa nossa circunferência, o centro dela é 0, 0, e o raio dela, logicamente, que será justamente a distância desse centro para o ponto. Um ponto qualquer da circunferência que a gente já viu que é o 2. Certo? Então, temos que essa nossa circunferência tem centro 0, 0, né? Ou seja, tem o centro na origem do plano cartesiano e raio 2. E tranquilamente podemos escrever a equação dela sem precisar daquele cálculo todo. X menos 0 ao quadrado, né? Que é o azinho aqui, ó, mais y menos 0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, ficando então x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é 4. Exatamente o mesmo resultado que eu encontrei fazendo todos aqueles cálculos, certo? O detalhe dessa resolução, pessoal, é que para a gente conseguir resolver apenas fazendo essa análise, como foi feito aqui nesse final, por esse método que eu estou chamando de método mais prático, mais rápido do que fazer todos aqueles cálculos, para a gente conseguir resolver dessa maneira, é necessário que o centro da circunferência seja a origem, tá? Seja a origem. E mais importante do que isso, né? Porque já que há casos em que de repente você consiga pensar um pouquinho e verificar que mesmo o centro não sendo a origem, você consegue verificar, mas pode ser muito complicado fazer isso para algumas pessoas, tá certo? Então olha só, mais importante do que esse centro ser a origem é o fato dos 3 pontos da circunferência que são conhecidos, né? Esses 3 pontos pertencem aos eixos coordenados, ou seja, pertencem aos eixos x, né? E o eixo y, como é o caso aqui. Note que 2 dos pontos da circunferência dos pontos que foram dados da circunferência pertencem ao eixo y e um ponto pertence ao eixo x. Tendo essa exata situação, a gente pode conseguir encontrar a equação da circunferência por meio dessa análise, tá? Não tendo essa exata configuração, eu acho mais seguro
apesar de ser muito mais trabalhoso, você fazer aquele método que vai cair naquele sistema de 3 equações, como eu fiz com vocês em aula e fiz nessa gravação aqui também. Tá certo, pessoal? Pessoal, era só isso, tá? Espero que essa gravação venha ajudar vocês, tá bom?